Bem-vindos mais uma vez aqui aos nossos webinars. Desta vez vamos falar-vos um pouco de Marrocos. Vamos ter connosco o delegado do turismo de Marrocos em Portugal, o nosso querido amigo Achachi, Abdelatif Achachi. Obrigado também, Achachi, por esta sempre colaboração e por estares connosco nesta que é a nossa forma possível de comunicar com todos o mais perto possível. Vamos comunicando diariamente, mas realmente esta é a forma mais visível, digamos assim, que de momento temos para estarmos o mais próximo possível de todos vocês. Os nossos webinars têm sido uma constante e Marrocos, tendo a importância que tem para a Solférias como destino e como produto mais vendável também nas Solférias, não podíamos deixar de convidar e de falar também um pouco sobre Marrocos. A seguir ao nosso querido amigo Achachi, que fará uma apresentação, teremos também nós uma breve apresentação com o nosso colega, com o Dário, que brilha sempre nas apresentações, e temos também connosco o João Cruz, diretor de produto, e a Dina, que será a nossa interlocutora, a nossa mentora neste webinar. Não me vou alargar mais, queria só, e não vou falar muito, porque o Dário depois também vai falar, lançámos ontem uma ferramenta muito importante para os agentes de viagens. Já recebi umas quantas felicitações. Falamos o que nós chamamos o passaporte Covid, dos requisitos de Covid, mas o Dário mais à frente também vai explicar um bocadinho isto. De qualquer maneira, gostava que tivessem atentos ao vosso e-mail da Solférias News, onde explicamos realmente o que é isto, não me alongando mais, para depois o Dário também falar. Bom, Achachi, bom dia mais uma vez, a palavra é toda tua, obrigado mais uma vez, obrigado também a vocês por estarem presentes e por nos apoiarem no dia-a-dia, e sempre tiverem alguma dúvida através do chat, poderão também questionar essas dúvidas. Como a Dina já disse, o webinar vai ser gravado e posteriormente poderão todos ver também nos nossos canais e no canal da Solférias. E portanto, sem mais demores, Achachi, obrigado. Bom dia. Muito obrigado. Então, bem-vindos neste webinar. É sempre uma honra e um prazer de estar convosco, em presencial e agora em virtual, mas nesta situação temos de explorar a tecnologia para não cortar os laços que já construímos juntos há muitos anos antes, como já estamos a fazer com o nosso parceiro Solférias, já também muitos anos antes, e estes laços não devem ser cortados, ou estar cortados por causa de qualquer motivo cujo Covid. Então, a minha mensagem sempre será uma mensagem de optimismo, porque o ser humano, desde a existência do ser humano, estamos sempre a combater, a erguer-se em frente de qualquer dificuldade infelizes, como as guerras. Agora estamos em guerra, mas o que é mais sensível neste sentido, no setor turístico que conheceu esta esmagadora, tenho uma visão muito clara do que aconteceu neste setor, onde os trabalhadores na toda a cadeia dos valores ficarão de pé, ficarão com mais esforços a dar para não estar em dificuldades. Então,
a situação é aquela e queria agradecer todos os agentes de viagens, sempre, como eu disse antigamente, estão ao nosso lado para vender Marrocos ou qualquer produto turístico ou destino no mundo inteiro, e temos de fortalecer estes laços através, como, por exemplo, este webinar. Então, muito obrigado para assistir neste webinar e agradeço muito a equipa Solferias para a organização, esta boa organização. Trabalharão muito para conseguir fazer deste webinar um sucesso. Eu acho que também tenho de agradecer quem são atrás de qualquer trabalho para a retoma do turismo, quer no setor privado, quer no setor público, de qualquer setor econômico, social e político. Ao lado disso, além disso, queria partilhar convosco a vídeo. A Dina pode lançar a vídeo também, para ver mais ou menos... O vídeo ou a apresentação primeiro? O vídeo ou a apresentação? Apresentação. Apresentação, ok. Então, vou falar brevemente da situação Covid em Marrocos. Marrocos tomou a decisão muito drástica deste fim de março de 2020 para travar esta praga em Marrocos, e até hoje, salvo uma folga no mês de agosto, estivemos até hoje mesmo em situação do estado de emergência. Mas não fechamos as fronteiras durante 5 meses, desde o mês de setembro até o dia domingo passado, não por causa do Covid, mas por causa da eficácia da vacinação. Começamos a vacinação o dia 28 de janeiro e já atingimos quase... Pode avançar mais ou menos, segundo a slide. Sim. Então, a situação geral, estamos a controlar o Covid com muita eficácia. Mais ou menos são as grandes metrópoles como Casablanca, Marrakech, Rabat e Tanger, que estão a conhecer esta situação má, constrangedora, mas os números estão a baixar cada dia. A segunda slide. Então, podem ver este diagrama. Atingimos o pico no dia 14, 21 de novembro. Agora estamos numa situação estável. E a vacinação, até ontem, atingimos quase 750 mil vacinados e nos últimos 24 horas, 130 mil, quase 131 mil vacinados. Eu acho que vamos atingir mais de 1 milhão até o fim de semana. E só para resumir, a situação Covid em Marrocos é controlada. Em termos de vendas e marketing, turismo Marrocos em global, estamos a falar com uma terminologia de corredor turístico.
qual é o corredor turístico? É um corredor que o programador, o operador turístico, as redes de distribuição, as agências de viagens dos dois lados, marroquino e português e marroquino, estão a assegurar a viagem da partida daqui, do Portugal, até a chegada a Portugal, regresso a Portugal. Corredor turístico significa controlar, assegurar com mais segurança possível para dar um produto, para oferecer um produto viável sem, digamos, um perigo, um receio que o viajante pode sentir. Então, na minha opinião, estamos a elaborar este tipo de modo de funcionamento, a estabelecer corredores turísticos entre os profissionais marroquinos e os portugueses e também no mundo inteiro. Então, temos de ter na nossa mente esta noção de corredor turístico, que tem um vertente muito, muito positivo, porque vai dar um sentimento de segurança do viajante. Agora estamos a humanizar o cliente, o consumidor. Então, são palavras marketing, consumidor, cliente. Agora temos de falar do viajante, porque é um ser humano. A tecnologia está a desumanizar. Então, o viajante e os agentes de viagens têm de não rehumanizar, mas têm de fortalecer os laços humanos com o viajante, quem deseja viajar. Porque a tecnologia está a dar uma espécie de situação anônima e talvez o viajante vai sentir-se isto Zé Ninguém da tecnologia. Também, última mensagem, como as pessoas aproveitamos justamente da tecnologia, nomeadamente implementamos a Academia Marrocos, o e-learning, e eu acho que muitos agentes de viagens já são inscritos. Vamos também digamos, refazer isso no mês de junho e também no fim do ano, para fortalecer os laços. E para também fortalecer a posição de Marrocos em Portugal, arrancamos já há um mês o que chamamos B2 Marrocos, é uma feira virtual onde os portugueses podem fazer negócios, realizar negócios com seus homólogos do outro lado, em Marrocos. Já temos mais de 70 ou 80 empresas marroquinas inscritas na feira virtual B2 Marrocos. Convido todos os agentes de viagens de fazer a sua inscrição. Quer seja na Academia Marrocos, seja no B2 Marrocos, para apanhar mais o produto, o destino marroquino e ficar com mais pormenores a dar ao viajante para assegurar as vendas da melhor maneira possível. Então, muito obrigado a todos. Eu acho que a minha amiga Adina vai
Esta apresentação, a equipa Solfeiras vai enviar a todos os participantes para ver qual é tocar mais ou menos a situação Covid. Senhora Dina, pode prosseguir para a vídeo, se calhar, como quiser. Hein? Obrigada, Está a mandar. Nós, como tem sido habitual, estamos a gravar o webinar, vamos enviar a gravação e enviamos também a apresentação para vocês conseguirem analisar todos os dados. Paulo, se quiseres prosseguir. Não vais passar o vídeo? Sim, vou passar, sim, senhora. Confirme só se tem... Só um bocadinho. Bom, efetivamente, logo que seja possível, voltaremos a Marrocos. Dário, passo agora a palavra ao Dário Brilha, nosso gestor de produto, entre os quais tem também Marrocos. Bom dia outra vez, Dário. Bom dia, Paulo. Tudo bem? Obrigado. Ora, primeiro bom dia a todos. Como o Paulo disse, meu nome é Dário Brilha, sou gestor de produto dos destinos africanos, com exceção de Cabo Verde, na Solférias. Dizer-vos que isto é uma dinâmica que nós temos feito ultimamente, como disse o amigo Achachi, numa tentativa de humanizar e de estreitar laços aqui entre as pessoas, e a nossa tentativa de estreitar os laços e não perder esses laços é criar estes webinars por forma a que mantenhamos contacto e ao mesmo tempo possamos aproveitar ao máximo o tempo que estamos em casa. Dina, podes pôr a minha apresentação, por favor, se não te importares. Portanto, a minha apresentação vai andar aqui um pouco à volta do que é o produto que na Solférias comercializamos. Não vou falar tanto portanto, no que são os destaques de Marrocos, porque muitos de vocês sabem, mas mais numa perspectiva de algumas dicas úteis, algumas coisas que podem dizer aos vossos clientes. Muitos de vós conhecem inclusivamente o destino, portanto serão coisas que já saberão. Mas, Dina, podes passar por favor para o primeiro slide. Importa aqui fazer uma ponte para o que o Paulo disse, que foi uma difusão que nós fizemos portanto, durante esta semana, que é a questão da nova ferramenta dos requisitos Covid-19. Portanto, esta nova ferramenta visa, obviamente, dar-vos
aqui uma dinâmica de, num tempo tão incerto em que as regras mudam diariamente, perceber que nós criamos uma ferramenta que é útil não só para vocês enquanto agentes de viagens, mas também para o cliente final, que tem acesso às regras o mais atualizadas possíveis, portanto, de todos os destinos. Essas regras podem ser consultadas em 3 locais, portanto, no nosso site, como podem ver, portanto, no canto superior esquerdo, na parte mais baixa do site, portanto, tem lá um update Covid-19, onde pomos todas as regras de entrada e saída dos países neste momento. Pode ser também consultado dentro do próprios destinos, portanto, na parte do sobre o destino, onde temos normalmente todos os documentos associados à questão das excursões, aos guias de viagens, e depois também lá a nova ferramenta dos requisitos Covid, e finalmente dentro do próprio e-mail que nós enviámos ontem, que tem um link para cada destino. Importa reforçar que se guardarem esse e-mail não há problema nenhum que, independentemente do e-mail ter 1 mês, 2 meses, 3 meses, quando acedem ao link, o link vai parar a um documento requisito Covid que está atualizado ao dia de hoje, ao mais atualizado possível. O documento que vão encontrar é um documento exatamente igual ao que tem, portanto, do vosso lado direito. Portanto, é um documento muito resumido que dá as informações úteis para todos os clientes que querem visitar um destino. Neste caso de Marrocos especificamente, nós evidenciamos que não é necessária a quarentena. A questão das declarações médicas necessárias para entrar necessita preencher uma declaração online, que pode ser facilmente retirada, portanto, do link que nós enviamos. Depois, para o regresso a Portugal, necessita também de preencher essa mesma declaração. Importa aqui também salientar que em todos os destinos nós colocamos a necessidade de se fazer o teste de Covid na ida ou no regresso, seja ele um teste rápido, seja ele um teste PCR. No caso de Marrocos, especificamente neste momento, é necessário um teste à Covid-19 PCR até 72 horas antes do voo, portanto, 72 horas de quando o teste é feito, não quando o resultado sai, leve isso em consideração, e depois para regressar a mesma coisa. Portanto, Portugal obriga a que quem regresse de Marrocos faça igualmente um teste PCR 72 horas antes do voo. Como muitos dos vossos clientes vão perguntar, então mas eu estou num país onde nem sequer percebo a língua, em que local é que eu vou fazer, qual é o preço que vou gastar, nós também tentamos resumir essa informação neste documento, ou seja, tentamos colocar a informação não só do preço que o cliente vai pagar do teste PCR ou teste rápido no destino que for, obviamente que esta variação de preço tem muito a ver com o dia-a-dia, ou seja, nós colocamos apenas um preço indicativo, mas é provável que, à medida que o tempo vai passando, que os testes vão ficando cada vez mais baratos, mas neste caso específico de Marrocos, nós damos não só um intervalo de preços que vocês vão encontrar que o vosso cliente vai ter de gastar por pessoa para um teste PCR para regressar a Portugal, como enviamos os laboratórios onde esses testes são realizados pelas cidades mais importantes. É natural que nas cidades mais importantes, como o caso de Marrakech, existam mais do que os 3 laboratórios que nós colocamos ali. Mas isto é para terem uma ideia. Agora, uma das dicas que eu dou sempre é, independentemente das informações que nós demos, é importante que o cliente, quando faz o check-in no hotel, pergunte logo sobre esta informação do teste PCR, ou seja, independentemente do cliente fazer uma estadia de 7, 14 noites ou de apenas 3 ou 4 noites, quando faz o check-in, nada melhor do que a pessoa local, do que a pessoa que está no hotel, para nos dar uma informação precisa sobre os laboratórios, um contacto telefónico, como é que as coisas processam, porque é, portanto, absolutamente importante que o cliente marque o teste logo na altura do check-in para que fique salvaguardado, portanto, o seu regresso. Dina, podes passar à frente. Isto só para concluir que esta é uma ferramenta que nós vamos tentar atualizar portanto, diariamente ou semanalmente, ou seja, à medida que as atualizações vão sair, nós vamos tentando atualizar também no site para que tenham, portanto, uma ferramenta o mais atualizada possível. Ora, neste novo slide, a questão da informação geral, como eu estava a dizer, eu vou passar aqui um pouco algumas informações úteis sobre o destino, ou seja, há muitas coisas que estão aqui que vocês já sabem, que não vale a pena estar a passar muito sobre essas coisas, mas dizer-vos que a questão da moeda, o dirham é a moeda local, muito embora, e eu falo por experiência própria, de todas as vezes que visitei Marrocos, são aceitos euros em qualquer localidade, ou seja, até nos sítios mais recônditos, muitas vezes aceitam euros. O que acontece é que, obviamente, que as pessoas que lá estão fazem o câmbio direto, ou seja, se trocarmos a moeda localmente ou se fizermos o câmbio direto, obviamente vamos perder mais, porque o câmbio direto normalmente é sempre arredondado para cima, mas a realidade é que a maioria das pessoas aceitam euros. No entanto, os principais centros turísticos aceitam, obviamente, cartões de crédito, Visa e Mastercard. A questão do teste da Covid-19, não vou debruçar muito sobre isto, porque já falei anteriormente. A questão do clima, dizer-vos que Marrocos é um país perfeito para visitar em qualquer altura do ano. Estamos a falar de um clima seco,
um clima quente, normalmente, ou seja, obviamente que no verão fazem-se temperaturas acima dos 40 graus, temperaturas muito elevadas, mas ainda assim é uma altura como outra qualquer boa para viajar, ou seja, acabam por ser as melhores épocas à altura da primavera e à altura do outono, não pela questão da precipitação, mas porque as temperaturas médias são um pouco mais baixas. No inverno, importa salientar que, independentemente de nós aconselharmos a que se leve roupa leve, que levem algum casaco, porque no inverno as noites acabam por ser um pouco frias, à semelhança do que acontece em Portugal, com temperaturas, portanto, de apenas um dígito. Estamos a falar 9, 8, 7, 5 graus, mas isto apenas no inverno. Na questão da indumentária, aquilo que eu estava a dizer, a roupa fresca é o ideal para visitar Marrocos. No entanto, levem em consideração que é um país marcadamente árabe, independentemente de existirem cidades, como o caso de Marrakech, que estão muito abertas àquela que é a mentalidade europeia e ocidental no que toca a pouca roupa que se utilize, importa dizer que convém levar roupa que tapem pernas, ombros, decotes, isto numa perspectiva de mais para quando saem do hotel e visitam algumas zonas turísticas, porque da mesma forma que nós queremos ser respeitados dentro do nosso país, certamente os marroquinos querem ser respeitados dentro do seu país também. A questão do idioma, o árabe e o berber são os idiomas mais falados do país, muito embora o francês é falado, portanto, e compreendido no país inteiro, já para não falar que existem muitas zonas de Marrocos onde se fala e compreende espanhol e, obviamente, as pessoas que trabalham diretamente com o turismo, toda a gente fala e percebe inglês. Portanto, essa parte acho que é dos países onde se falam mais idiomas, sinceramente. Depois, finalmente, a questão do Ramadão, não por ser um problema, mas porque é importante levar em consideração isso quando estão a vender um destino que tem, portanto, que tem isto portanto, no calendário islâmico, porque é uma altura em, como vocês sabem, durante o mês é feito o ritual do jejum, portanto, desde que o sol nasce até que o sol se põe. Não é que haja um problema, ou seja, as pessoas estão habituadas a fazer esse jejum há muitos anos, mas é natural que haja ali uma apatia geral, porque, como devem calcular, com temperaturas elevadas, privados de alimentação, é natural que as pessoas tenham ali algumas das suas capacidades um bocado reduzidas, mas em todo o caso o povo marroquino, e eu falo muito por experiência própria, o povo marroquino é um povo muito afável, muito simpático, não deixam de ajudar. Isto é apenas para que levem em consideração, para quando estão a vender uma viagem a um cliente no mês do Ramadão, convém que o cliente vá sensibilizado para esta situação. O Ramadão este ano será celebrado, portanto, 12 de Abril e 12 de Maio. Dina, podes passar ao próximo slide, por favor? Portanto, vou tentar não me alongar muito aqui relativamente à questão das cidades, isto porque vocês já sabem o que é que estas cidades têm para oferecer. A questão de Marrakech é, obviamente, o highlight de Marrocos, é aquela cidade que toda a gente tem vontade de visitar. Tem uma riqueza, para mim, patrimonial ímpar, ou seja, cruzamos a cada momento com monumentos, com símbolos históricos, religiosos, que acabam por nos agarrar enquanto turistas quando visitamos outro país. Primeiro pela questão da Medina e dos souks. A Medina para mim acaba por ser o highlight, portanto a zona emuralhada de ruas estreitas é uma das medidas mais bonitas que eu conheço. A questão dos souks pelos mercados, que se vende um pouco de tudo, desde fruta, calçado, vestuário, bijutaria, candeeiros, ou seja, é um país bom para fazer negócio e para regatear. Depois, obviamente, todo o património edificado. O Palácio Bahia, um dos palácios mais bonitos do país, a Madraça Ben Youssef, que é das poucas madraças que, portanto, uma escola religiosa das poucas que permite a visita de pessoas não muçulmanas. A questão dos Jardins Majorel, que são uns jardins muito bonitos, portanto, os jardins que têm centenas de espécies e que, portanto, foi criado por um pintor francês, Majorel, que depois, posteriormente, foi adquirido pelo costureiro muito conhecido Yves Saint Laurent, mas é um dos jardins mais bonitos que eu conheço. Depois, obviamente, a Mesquita de Coutubia, que tem um minarete muito alto, que é visível de qualquer parte de Marrocos, é quase como se fosse um ponto de orientação quando estamos dentro da Medina. A questão dos túmulos chadianos, que basicamente marcam uma geração de Marrocos. E, finalmente, obviamente, o ex-libris da cidade. A Praça Jemaa Al-Fna é uma praça de cor, de cheiros, de sabores, de muita confusão. É uma praça que basicamente, e isto dando uma opinião muito pessoal, vale mais a sua visita à noite do que durante o dia, ainda que durante o dia também haja alguma confusão, mas não percam isto, viagem por vocês próprios ou portanto, ou deem dicas a alguns clientes, não percam, obviamente, o
pôr do sol, portanto, nesta praça. O pôr do sol é absolutamente incrível. As imagens que vêm do lado direito são imagens inclusivamente tiradas por mim. A imagem do lado direito... Eu tenho um barulho de fundo, Dina, desculpa lá, não sei se podes tirar. Obrigado. A imagem, inclusivamente a foto é tirada por mim, portanto, o highlight desta praça é obviamente o pôr do sol. Eu aconselho quase sempre que as pessoas visitem o café, o Glacier, não porque o café seja muito melhor do que outros cafés ou bares ou restaurantes que estejam na praça, mas porque o café está num ponto estratégico para que se veja as duas partes da praça. Portanto, a zona da praça onde é comercializada muita fruta e depois uma zona maior onde estão os encantadores de serpentes, os homens a brincar com macacos, todas aquelas bancas de venda de sumo natural de laranja, aquelas bancas que à noite vendem a comida e a gastronomia tradicional. Ou seja, à noite, para terem uma noção, quando olham, é uma espécie de Santos Populares, a zona da alimentação, para terem uma noção, ou seja, muito fumo, muita comida, muito cheiro, muito som, muito sabor e, obviamente, com contadores de histórias e contadores de serpentes, ou seja, é o highlight de Marrakech e obviamente não podem falhar a sua visita. A parte boa desta cidade de Marrakech é que é uma cidade que podem combinar, portanto, com outros locais, ou seja, Marrakech acaba por ser um destino que facilmente podem dar ao vosso cliente como uma escapadinha de fim de semana, que se vê bem com 2, 3, 4 noites, mas podem também combinar, obviamente, com outros destinos. Podem combinar naturalmente com Essaouira, que acaba por não estar muito longe, portanto, uma localidade pescatória muito conhecida pelos restaurantes de peixe, com muita presença portuguesa, de alguns estilos portugueses. A questão do Val Ourica, que é uma excursão muito engraçada, porque passam por uma antiga casa berbera e veem como é que era a vida antiga em Marrocos, a questão do pão, a importância do pão na sua alimentação, a importância do azeite, a importância do chá, e depois acabam por estar no Val de Ourica e ver uma das cascatas e poder inclusivamente fazer uma refeição num daqueles restaurantes, literalmente dentro de água. A questão de Ouarzazate, que é outro dos highlights de Marrocos, não tanto o Ouarzazate, mas a beleza portanto, da cidade fortificada de Haid Ben Addou, que, como sabem, é Património Mundial da Unesco e foi cenário não só de séries, mas de muitos filmes. O maior de todos, neste caso o Gladiador, uma das grandes cenas do Gladiador é rodada ali e vocês facilmente, quando chegam à localidade, percebem claramente qual é a cena do filme. Depois as cascatas de Uzud, que são uma das maiores cascatas do país e que são muito engraçadas porque o caminho até à cascata é muito engraçado, mas depois a própria viagem do barco para poderem tirar fotografias quase em cima da queda d'água acaba por ser muito giro, vale bastante a pena, é uma das excursões que eu normalmente também portanto acabo por aconselhar. Depois, as que mais nos pedem é a do Noite no Deserto, isto porque quase toda a gente quer passar uma noite no deserto. Eu chamo a atenção mais uma vez para as duas fotos em baixo, são fotos tiradas por mim, sem qualquer tipo de edição fotográfica. A Noite no Deserto vale muito a pena por duas situações. A questão do pôr do sol é absolutamente incrível, é das coisas mais bonitas que se pode ver e para mim o highlight maior, e foi o que eu gostei mais, o Nascer do Sol. O Nascer do Sol é das experiências mais incríveis que existe. Estamos a falar de um cenário arrebatador de areia em que vemos o Nascer do Sol numa calmia, numa tranquilidade pura, com ausência de ruído total e depois, posteriormente, acabamos por tomar o pequeno almoço no meio das dunas, no meio do deserto, ou seja, a experiência da noite no deserto obviamente para os mais aventureiros é uma experiência que eu aconselho vivamente. Finalmente, pode-se combinar com Agadir, não tanto pela importância de Agadir em termos patrimoniais, mas porque Agadir é uma localidade relativamente próxima e que tem praia, e para aquele vosso cliente que gosta de fazer praia, facilmente podem, portanto, aconselhar uma estadia de cultura mais praia, portanto, combinar Marrakech com Agadir. Dina, podes passar o próximo slide, por favor? Portanto, o próximo slide, voltando a Marrakech, dizer-vos que nós na Solfeiras nós comercializamos uma série de produtos de hotelaria, ou seja, desde hotéis de 3 estrelas, 4 estrelas, 5 estrelas, portanto os riads, aquelas casas normalmente dentro da Medina, com pátios interiores muito giros, também comercializamos esse tipo de riads, comercializamos hotéis centrais, resorts mais afastados, portanto da Medina, na zona do Palmeiral, estamos a falar de resorts a 15, 20 minutos, que normalmente são hotéis em tudo incluído, porque estão afastados de zonas de restauração, são hotéis normalmente mais calmos, mas com dimensões maiores, mas em contrapartida não estão perto da Medina. Qual é a parte boa desses hotéis? É que esses hotéis normalmente disponibilizam um shuttle gratuito, portanto, à cidade. Isto quer dizer que se tiverem uma família, portanto, 2 adultos e 2 crianças que querem ficar num hotel com uma piscina, porque vão aproveitar os 40 graus que fazem em Marrakech,
facilmente, num dos dias que queiram ir à Medina, saem, por exemplo, no shuttle da manhã e regressam no shuttle da tarde. Ou, posteriormente, no dia a seguir, querem ver o pôr do sol na Praça Jemaa Al-Fna e saem no shuttle da tarde e regressam no último shuttle da noite. Ou seja, o facto de ficarem na zona do Palmeiral não impede que vivam a cidade e a confusão da cidade de Marrakech. O que impede é que, naturalmente, não estão a um passo da Medina. É só isso. Eu deixei algumas opções de hotéis mais baratos, de luxo, e, portanto, e hotéis afastados da Medina para que tenham uma ideia. Não vou falar sobre eles, mas apenas para vos dar aqui umas dicas úteis. Depois dizer-vos que isto é um destino para todos os segmentos. Ou seja, é um destino para famílias, como eu disse anteriormente, não só pela qualidade hoteleira, porque tem hotéis grandes, com quartos para 2 adultos e 2 crianças, 2 adultos e 3 crianças, e porque tem hotéis com tudo incluído, com animação, mas porque tem Marrakech em si, tem muitas coisas para fazer. Desde logo o Jardins Majorel, como eu disse anteriormente, é um passeio muito engraçado para fazer com as crianças, pela questão das espécies botânicas, a questão da Praça Jemaa Al-Fna, porque a interação dos marroquinos com as pessoas é muito engraçada e as crianças vão ficar absolutamente deliciadas com os encantadores de serpentes e os contadores de histórias, isso seguramente. Depois porque também podem fazer um passeio de charrete, que é sempre engraçado, e finalmente porque, independentemente de não estarem no deserto, existem passeios de dromedário disponíveis na zona do Palmeiral, ou seja, as pessoas podem se deslocar ao Palmeiral, fazer um passeio de dromedário e tirar uma daquelas fotos para as redes sociais, como se costuma dizer, em cima de um dromedário, que fica sempre muito bem. Depois é também um destino para casais, porque tem riados intimistas, tem hotéis, portanto, mais pequenos, tem restaurantes quase privativos, é um destino que inclusivamente é utilizado para luas de mel e para grupos de amigos, naturalmente. Porque tem um casino, tem hotéis com discotecas, portanto tem diversão noturna variada, tem muitas discotecas e tem, obviamente, restaurantes com animação variada. Eu destaco desde logo o Jad Mahal, que é para mim o melhor restaurante com animação, portanto, de Marrakech. É um restaurante que vale a pena que aconselho aos vossos clientes. E, obviamente, que não é só para grupos de amigos, pode ser para casais, para famílias, mas é um restaurante que tem animação durante um jantar e, posteriormente, tem outra zona onde tem sempre uma música ao vivo, um DJ, e onde podem beber um copo, independentemente de estarmos num país onde, normalmente, os marroquinos não bebem álcool, mas existem espaços onde, obviamente, o álcool é servido. Dina, podes passar o próximo slide, por favor? Ora, o próximo slide, falar-vos de Casablanca. Isto vou tentar não explanar aqui muito sobre as outras cidades, porque era mais para falar aqui um pouco de Marrakech, porque acaba por ser a cidade que normalmente mais vendemos e mais nos procuram, mas Casablanca, dizer-vos que é um exemplo de modernidade em Marrocos, ou seja, estamos a falar de uma zona de Medina histórica que depois é rodeada por uma série de edifícios com arquitetura muito moderna e arquitetura muito virada para a arquitetura europeia, e dizer-vos que é uma cidade onde a modernidade impera, ou seja, a cidade cresceu à volta da Medina, mas tem claramente muitos contrastes. Ou seja, a Medina mais tradicional, cheia de lojas, de mercados, de pequenos restaurantes, de riados, e depois toda a zona envolvente que tornam Casablanca como um dos grandes centros económicos de Marrocos. Dizer-vos que o ex-libris de Casablanca é, obviamente, a Mesquita Hassan II. Não só porque é uma das maiores, uma das maiores do mundo, eu penso que seja a segunda maior do mundo a seguir à de Meca, mas dizer-vos que é uma mesquita absolutamente incrível, têm de visitar. É uma mesquita que, quando foi concebida, visava fazer a ligação entre a terra, o mar e o céu, ou seja, fazer a ligação com a terra é fácil porque, portanto, a mesquita está em terra, não é? Faz a ligação com o mar porque está, portanto, encostada à água, e faz a ligação com o céu por uns tetos de abrir que a mesquita tem e que permite essa tal ligação ao céu. Ou seja, é um dos monumentos, para mim, isto é uma opinião pessoal, um dos monumentos mais bonitos de Marrocos e vale muito a pena a sua visita. Depois dizer-vos que também um passeio marítimo muito engraçado para aquelas pessoas que têm alguma vida noturna e restauração diferente. Tem um passeio marítimo muito engraçado que podem ver portanto, na foto do vosso lado direito, superior do canto direito, com alguns restaurantes, alguns bares. Agora, dizer-vos que Casablanca, obviamente, não é uma cidade com muita coisa para ver. Ou seja, normalmente são poucas as pessoas que vão só a Casablanca para visitar Casablanca. Normalmente vão combinadas com outras cidades. Seja combinado com Marrakech, ainda que distante, mas as pessoas que querem visitar Marrakech e Casablanca, seja combinada, por exemplo, com El Jadida, que é a antiga Mazagão, uma antiga, portanto, cidade fortificada criada por portugueses, porque era um dos principais centros de controlo, portanto, dos ataques externos e portanto, que era muito importante na questão na rota do Oriente, na altura dos descobrimentos.
essa El Jadida tem não só a parte histórica, como tem inclusivamente uma zona de praia com alguns hotéis de primeira linha de praia, ou seja, facilmente os clientes podem combinar a parte cultural de Casablanca com a parte de praia de El Jadida, e depois, obviamente, Casablanca é uma cidade onde toda a gente passa em qualquer circuito que se faça no norte de Marrocos. Passa por Rabat, Meknès e Fez, e obviamente terá de se passar sempre por Casablanca. Dina, podes passar o próximo slide, por favor? Só beber aqui um pouco de água. Falar-vos, como eu estava a dizer, de Fez. Fez é das cidades mais incríveis que eu conheço de Marrocos, muito por culpa da Medina. A Medina é provavelmente das Medinas mais confusas. Não é confusas em termos de confusão, mas é em termos de movimento. Estamos a falar de uma Medina absolutamente gigantesca, com mais de 200 mesquitas, sem dúvida nenhuma, com centenas de casas, centenas de lojas e de restaurantes, com ruas estreitas de perdermos a vista. Algumas das ruas, para terem uma ideia, vocês vão explorando as ruas e acabam por, às vezes, dar que a rua acaba na porta da casa do marroquino, ou seja, é uma experiência absolutamente incrível andar na Medina de Fez, e eu aconselho a todas as pessoas, principalmente os mais aventureiros, que não se importam de andar sozinhos neste tipo de Medinas. Dizer-vos que é, obviamente, a cidade de Labirinto, cujo highlight principal, e não há volta a dar, é a questão da tinturaria, ou seja, dos cortumes de Chauara. Portanto, é uma zona que vale muito a pena, onde é feito, portanto, onde são tingidas as peles. Uma das dicas que eu dou sempre é que visitem pela manhã, porque é quando as cores são mais intensas e os cheiros são menos fortes. Levem em consideração que estes acessos, portanto, às tinturarias são feitos através de lojas, o que acaba por ser um ponto negativo, porque feito através de lojas, normalmente tentam sempre impingir alguma coisa para levar da loja, mas ultrapassando essa fase, à entrada dão-nos sempre um raminho, normalmente um raminho de hortelã, para que possamos pôr junto ao nariz, porque o cheiro é muito intenso mesmo. Estamos a falar de um cheiro mesmo intenso, e se puderem levar uns panos para pôr à frente da cara, ou mesmo o tal raminho de hortelã que oferecem, acaba por ajudar-vos na visita à tinturaria. Agora, é o highlight de Fez, e tem de ir, tem de visitar, porque é realmente muito, muito engraçado. Depois, obviamente, a Madraça Bou Inânia, por ser uma das poucas madraças que permite visita, mesmo não sendo muçulmano, tem um pátio interior muito engraçado, e finalmente o Palácio Real, ou seja, é um palácio que pertence ao rei, que muitas vezes o rei utiliza, ou seja, devem ter cuidado com as fotos que tiram à porta do palácio por causa dos guardas, mas é um palácio que vale pelas portas de entrada, como podem ver no vosso canto superior direito, pelo trabalho da azulajaria, que é absolutamente incrível, e pelas portas douradas, que são muito engraçadas. Depois dizer-vos que a cidade normalmente, mais uma vez como Casablanca, é uma cidade que as pessoas normalmente não vão só para visitar Fez, ou seja, Fez é combinado com Casablanca, com Rabat, com Meknès ou eventualmente com Chefchaouen. Dizer-vos que Chefchaouen é uma cidade muito engraçada para combinar, porque é a cidade azul, como podem ver na imagem em baixo, é uma cidade que está toda pintada de azul, acaba por ser muito engraçado para tirar umas fotos. Não é que a Medina, portanto, é uma cidade mais calma em termos de Medina do que outras cidades muito conhecidas de Marrocos, mas a questão de ser uma cidade muito boa para tirar fotografias acaba por ser muito engraçado. Depois, Rabat não é, obviamente, das cidades mais turísticas, mas vale a pena a visita, e Meknès vale para mim porque tem o sítio arqueológico, portanto, de vestígios romanos, portanto, melhor de Marrocos, o Volubilis. Vale a pena visitar. Estamos a falar de coisas muito parecidas ao que nós temos em Conímbriga, por exemplo, ou seja, estamos a falar de um espólio da presença romana em Marrocos muito importante e que vale a pena a visita, principalmente para quem gosta de história, naturalmente, e é uma cidade que acaba por ser rodeada de campos de cultivo, e é uma das zonas onde é produzido mais vinho, ou seja, independentemente de ser um país onde as pessoas não bebem álcool, é um país que produz vinho, e vale a pena também, obviamente, experimentarem o vinho da zona de Meknès. Dina, podes passar ao próximo slide, por favor? Fazendo já aqui a ligação para depois as duas cidades que nós vendemos de destinos de praia. Até agora eu estava a falar-vos de destinos ditos mais de cultura, e depois, obviamente, os dois destinos de praia de Agadir e de Saídia, que vou falar em seguida. Agadir, portanto, é a cidade do Sol e Mar. Levem em consideração que Agadir é um destino turístico que já tem muitos anos, ou seja, a maioria de vós já vendeu Agadir há muitos anos atrás e continua a vender hoje em dia, ou seja, é um destino cosmopolita que tem uma série de hotéis, portanto, muitos deles frente-mar, nos mais variados regimes alimentares. Isto quer dizer que, normalmente, quando pedem a opinião de um hotel para ir em Agadir, o que eu digo é, não olhem sempre para o regime alimentar, porque, obviamente, que numa questão de uma família,
às vezes é mais simples e não tudo incluído, porque a criança pede um gelado, depois o irmão pede o outro gelado e acabam por ter uma noção do budget que têm e do valor efetivo que vão gastar. Mas, por exemplo, eu se fosse em modo casal, como eu costumo dizer, facilmente ia para a Agadir a meia pensão. Isto porquê? A oferta gastronómica, à parte, portanto, das unidades hoteleiras, é tão vasta, tão diversa e permite-nos ter tantas experiências que muitas vezes nem sempre compensa ir em tudo incluído. Ou mesmo que vamos em tudo incluído, facilmente saímos 2 ou 3 noites e fazemos um jantar fora. Isto porque a Agadir tem restaurantes com comida típica marroquina, estamos a falar das tagines, de cuscuz, das de legumes, das de borrego, e depois temos, obviamente, por ser um destino cosmopolita, temos restauração dita internacional, com muitos pratos de peixe, porque é portanto, uma cidade que está na costa atlântica, e temos, inclusivamente, para quem quer, restaurantes ditos mais internacionais de fast food, ou seja, temos de tudo um pouco. Dizer-vos que é um destino que, por ser muito antigo e por ter muitas opções, é um destino para todas as carteiras. Temos hotéis de apartamentos em regime de só alojamento, temos em APA, temos a meia pensão, pensão completa, TI Plus, temos hotéis megalomanos, temos hotéis mais pequenos, temos hotéis primeira linha, hotéis de segunda linha. Dizer-vos que a praia é um areal super extenso, que normalmente não permite grandes aglomerados de pessoas. Isto quer dizer que Agadir acaba por ser uma estância balneária, obviamente importante também para as pessoas que vêm de Marrakech, para os marroquinos que vêm de Marrakech, mas dizer-vos que o areal é tão extenso que nunca está demasiado cheia, e obviamente é um dos destinos highlight, portanto, a destacar de Marrocos. A nova coqueluche desta zona turística é a zona de Taghazout. Taghazout, para terem uma ideia, é uma zona que fica 20 km acima de Agadir e é uma nova zona turística. Era uma zona que já era muito conhecida pelos amantes de surf, portanto, era uma zona que era a capital do surf de Marrocos. No entanto, é uma zona nova que tinha muito terreno baldio onde estão a ser construídos mais hotéis. Para terem uma ideia, já existem os hotéis, por exemplo, o Hyatt Palace, o Soul House, neste momento um novo Rio Palace, ou seja, um Rio Palace que é a gama mais alta do Hotel Rio, tem também um Paradis Plage, ou seja, existem outros hotéis em construção de cadeias muito conhecidas que vão fazer de Taghazout esta nova coqueluche da zona de Agadir, ou seja, o que eu acho que existirá em Agadir é claramente um desfazamento entre o tipo de cliente que vai para Taghazout e o tipo de cliente que vai ficar em Agadir. Agadir continua a ser um destino muito bom, com muitos hotéis. Taghazout vai passar a ser naturalmente um destino com hotéis para uma gama mais alta de clientes. Agora, isto está tudo numa fase muito embrionária, mas fiquem com este nome na vossa ideia, Taghazout, pesquisem sobre isso, porque tem hotéis muito engraçados e é uma zona muito, muito engraçada para sugerirem aos vossos clientes. Dina, podes passar depois o outro slide, por favor? Depois falar aqui de Saídia, portanto, isto é o destino que eu duvido que haja aqui alguém que nunca tenha vendido Saídia na sua agência. Mas eu tenho de falar porque está em Marrocos, portanto, e é um dos destinos que nós mais vendemos naturalmente. Portanto, Saídia, como sabem, portanto, é uma zona quase fronteira com a Argélia, portanto está no extremo oriental de Marrocos, o que faz com que a água seja muito mais quente do que, por exemplo, em Agadir, porque em vez de ser a costa atlântica é já na entrada do Mediterrâneo. Dizer-vos que isto é o destino propício e brutal para famílias, casais, para pessoas que têm medo de andar de avião, para pessoas que têm um budget mais reduzido, ou seja, é o destino para todo o segmento. Pessoas que têm medo de andar de avião porque estamos a uma curtíssima distância de Lisboa e do Porto, ou para pessoas que viajam com crianças que já sabem que é sempre muito complexo e com uma criança que não aguenta muito tempo sentada no avião. Estamos a falar de um destino que está pertíssimo de Lisboa e Porto. Depois estamos a falar de um transfer que entre Oujda, que é onde é o aeroporto, e Saídia são de 50 minutos, mas é uma estrada quase em linha reta, quase sem curvas, que vale muito a pena, portanto fazer este transfer sem grande problema, porque não tem paragens, é muito direto. Depois dizer-vos que todos os hotéis que nós comercializamos são hotéis de 5 estrelas, portanto o Believe, Iberostar, Meliá e portanto os 2 Oasis são todos eles hotéis de 5 estrelas, primeira linha de praia, todos eles tudo incluído com animação. Para terem uma ideia da primeira linha, na imagem, portanto, no vosso canto do lado superior direito, para terem uma ideia, aquela zona que tem aqueles diques de pedra é a Marina, de Saídia, portanto o primeiro hotel que está mais próximo de vós é os 2 Oasis, que ainda estavam a acabar a construção. Esta é uma foto ainda mais antiga. Depois logo a seguir tem o Meliá, que fica mais próximo da Marina, e depois do lado oposto à Marina tem o Iberostar e depois o Believe. Ou seja, todos os hotéis, como podem ver, são primeira linha de praia, são todos 5 estrelas e estão todos muito próximos da Marina, que é uma das zonas nobres de Saídia. Dizer-vos que
é uma hotelaria que está muito direcionada para o mercado português, não só por serem marcas muito conhecidas por todos nós, mas porque é um destino que está muito aberto para o mercado espanhol e para o mercado português, ou seja, estamos a falar de pessoas que acabam por falar espanhol, mas que com o passar dos anos vão percebendo cada vez mais a nossa própria língua. E, como eu disse, é um destino perfeito para todos os segmentos. Saídia, vale o que vale. A praia, a água é tépida, como disse, e vale para todos os segmentos, porque a relação qualidade-preço é absolutamente incrível. Dizer-vos que a nossa operação de Saídia neste momento ainda não está fechada, por isso é que ainda não está publicada, no entanto, deverão ter novidades muito em breve. Estamos todos nos tempos muito incertos, em que mudam-se as regras portanto, a todo momento, seja com as férias escolares, com a questão do plano de vacinação que anda para a frente e não anda para a frente, e então estamos nós aqui também nesta fase de finalização do que é a operação de Saídia, mas vão ter novidades em breve, receberão nossas notícias. Dizer-vos que, apesar de ser uma cidade que é distante das cidades imperiais, ou seja, da parte cultural de Marrocos, há outras coisas para fazer sem ser o sol e praia. Ou seja, podem visitar Nador. Nador é uma pequena vila pescatória que é muito conhecida pelo mercado onde se pode fazer compras muito engraçadas, porque é um mercado onde se vai regateando com os marroquinos, um mercado de alguma contrafação, mas é um destino perfeito para fazer compras. Podem visitar Oujda. Eu digo sempre para uma pessoa que esteja em Saída e queira compreender e queira ver uma Medina marroquina, o mais próximo possível é, obviamente, visitar Oujda. Não é que a Medina seja das melhores Medinas de Marrocos, mas é uma Medina. E acabam por ter um contacto próximo com a população local e perceberem como é que estavam, portanto, como é que as cidades marroquinas, ou como é que as cidades marroquinas começaram a crescer à volta das Medinas, perdão. Podem também visitar as colinas de Tafogal, isto mais para quem quer um contacto com a natureza. Depois podem passear pela marina, como eu disse anteriormente. A marina vale pela visita não só pelos desportos marítimos que podem fazer, seja as bananas, passear, seja de caiaque, de catamarã, mas porque a marina está em claro desenvolvimento no que toca a pequenos restaurantes, lojas e até, portanto, espaços de diversão noturna. E, para terem uma ideia, o táxi em Marrocos é muito barato e estamos a falar de corridas mesmo a rondar os 5 euros entre os hotéis e, portanto, a marina, e facilmente um casal ou um grupo de jovens que querem beber um copo, ir à noite, fumar xixa, o que quer que seja, facilmente pega num táxi e vai à marina e vai a um dos bares presentes. Pois, finalmente, a questão da visita à Fez. A visita à Fez é possível fazer de Saídia, ou seja, é naturalmente, e sendo uma das cidades mais importantes, como eu falei anteriormente, para quem quer experienciar o que é portanto, o cotidiano marroquino e está em Saídia, a melhor cidade para o fazer, ao invés de Oujda, é naturalmente Fez. Qual é que é o problema? O Fez está a uma distância muito grande, estamos a falar de uma excursão de um dia que normalmente sai por volta das 3h30, 4 da manhã do hotel. Importa referir isso aos vossos clientes, ou seja, é uma excursão que vale a pena, porque os clientes saem do hotel, chegam ao início da manhã, vão visitar a zona dos cortumes de Chauara e acabam por ver e fazer um pequeno passeio pela Medina de Fez e ter tempo, inclusivamente, para fazer compras e para contactar com a comunidade local, mas é uma excursão dura em termos do que é o transporte, portanto, entre o hotel e Fez, porque a excursão sai muito cedo e depois chega ao final do dia, mas podem tranquilizar os vossos clientes que a excursão chega exatamente à altura do jantar, quando os restaurantes ainda estão abertos, ou seja, mesmo que seja um cliente que vá, por exemplo, com crianças, portanto, no dia anterior fala com a recepção para que possa levar as boxes de pequeno almoço, porque obviamente o restaurante não vai estar aberto, faz a refeição em Fez, que está incluída na nossa excursão, e depois quando regressa não tem de estar preocupado com a questão das crianças se têm alimentação, se não têm, porque a excursão está feita para chegar antes da altura do jantar, ou mesmo na altura do jantar, portanto, ao hotel. Dina, podes passar, por favor. Depois, este antepenúltimo slide, falavas dos circuitos, eu não vou falar aqui dos circuitos, porque teria muito para falar, porque eles passam por inúmeras cidades e eu sou um apaixonado por história e arte e arquitetura, e então nunca mais saía daqui, mas dizer-vos que depois dos produtos ditos das operações especiais e depois de Marrakech, obviamente os circuitos são os produtos mais vendáveis. Dizer-vos que neste momento os circuitos que nós temos na Solférias são circuitos que abrangem quase a totalidade do país. O circuito mais vendido é naturalmente o das cidades imperiais, porque é o circuito mais procurado, porque são as cidades imperiais, é o mais procurado, é o mais conhecido. Passa por Marrakech, Meknès, Fez, Rabat, Casablanca, ou seja, todas as cidades imperiais de Marrocos. Depois o circuito de Casbah e Oasis, eu sou suspeito, é um dos meus circuitos preferidos, às vezes não tanto pelo património edificado, porque passa-se por zonas cujo património edificado
não é tão rico e tão vasto como nas cidades imperiais, mas tem o highlight que é a noite no deserto de Merzouga. Portanto, quando fazem portanto, a noite no deserto, para quem está em Marrakech, normalmente o deserto é um Zagora, portanto, uma zona de deserto bonita, mas o deserto de Merzouga, portanto, que fica mais abaixo ainda, é, para mim, e isto é, mais uma vez, é a minha opinião pessoal, é a zona de deserto mais bonita onde eu uma vez estive. E o nascer do sol em Merzouga é absolutamente incrível. Passam também pelas gargantas de Todra, que é uma espécie de um desfiladeiro, um grande canyon, portanto, de uma zona de Marrocos, muito engraçada também, e passam também por Ouarzazate, que acaba por ser engraçado. A dizer, esqueci-me de dizer, o Ouarzazate acaba por ser muito giro para amantes de Hollywood e de filmes, porque estamos a falar de uma localidade com alguns estúdios e onde foram rodadas, portanto, cenas dos mais variados filmes. Depois temos o circuito da herança portuguesa. Isto é um circuito que nós pedimos a sua criação ao nosso parceiro, porque a ligação com Marrocos, em Portugal e Marrocos, não só pela proximidade geográfica, mas em termos históricos, é tão grande, e a presença portuguesa em Marrocos é tão grande e tem tantos vestígios e tantos sinais, que seria um crime não aproveitarmos isso para fazer deles um circuito. Este circuito passa por Rabat, Casablanca, El Jadida e Essaouira, ou seja, todas as cidades que têm alguma presença portuguesa. El Jadida, para terem uma noção, existem inclusivamente ruas que ainda têm nomes portugueses. Tem uma igreja de Nossa Senhora da Assunção que tem o estilo manuelino, ou seja, é como se tivessem caído à frente de uma igreja na cidade de Lisboa ou na cidade do Porto. É absolutamente incrível. Depois temos o circuito das Pérolas do Norte, que faz todas as cidades, portanto, do norte de Marrocos: Casablanca, Rabat, Tanger, Meknès, Chefchaouen, Tétouan. Temos o circuito Cultura e Praia, portanto, um circuito que faz Marrakech, parte cultural, Essaouira e depois algumas noites em Agadir. E finalmente temos o circuito de Marrakech com deserto, aquele que eu disse anteriormente quando estava a explicar, portanto, todas as mais-valias de Marrakech. Isto dizer-vos que estes circuitos estão todos no nosso online e qualquer um dos circuitos tem a descrição pormenorizada portanto, das zonas por onde passam e dos quilómetros percorridos e das refeições incluídas, e dizer-vos que todos os circuitos neste momento abrangem quase a totalidade portanto, do território marroquino. Dina, podes passar ao penúltimo. Este do produto Solférias é apenas, naturalmente, um resumo do que nós vendemos. Eu não vou falar mais sobre isto, porque é apenas um resumo dos produtos que vendemos. Ou seja, vendemos pacotes com escapadinhas nas cidades mais procuradas, vendemos pacotes de praia, vendemos, além dos circuitos combinados de cidades próximas, e depois vendemos, naturalmente, os circuitos. Todos os nossos circuitos levem em consideração a opção nossa, porque normalmente os clientes procuram muito Marrakech, eles iniciam a viagem e terminam em Marrakech, sempre, ok? No entanto, nós podemos orçamentar e podemos fazer à medida circuitos que se iniciem, por exemplo, em Marrakech e saiam por Casablanca, ou que se iniciem em Casablanca e saiam por Fez ou por Tanger, ou o que quer que seja. No entanto, os circuitos mais procurados e os mais vendáveis, porque, obviamente, dentro de todo o espólio que existe em termos culturais de Marrocos, Marrakech é, sem dúvida, o seu ex-libris, faz mais sentido que as pessoas passem mais noite em Marrakech e por isso é que os circuitos começam e acabam nesta cidade. Terminar a minha apresentação, e porque acho que já me estou a alongar, deixar-vos aqui o do porquê de Marrocos. Eu não pus isto no primeiro slide, ponho isto no último porque acho que isto são os chavões e principalmente acredito que quando estão ao balcão e quando nos entra um cliente pela loja dentro, certamente querem ter pequenas ideias de todos os destinos que o cliente pergunte para torná-los o mais apelativo possível. Eu, quando vendo Marrocos, para mim, estas são as principais razões de venda de Marrocos e que vocês podem, naturalmente, utilizar como os argumentos de venda. A primeira questão da proximidade geográfica. Proximidade geográfica pela questão de voos de curta duração, mas porque a proximidade geográfica faz com que as nossas culturas, ainda que dispares, tenham uma ligação absolutamente incrível em termos históricos, em termos de gastronomia, em termos de património edificado, e é sempre engraçado, enquanto português, chegar a algum destino e ver uma presença portuguesa lá, porque falamos dos descobrimentos na escola, em todo lado, e isso é uma das partes que eu destaco sempre. Depois a questão entre a boa relação entre o dirham e o euro, não quer dizer que seja um destino barato, mas naturalmente a questão do câmbio das moedas faz com que as coisas sejam mais baratas do que em Portugal normalmente. Obviamente que em Marrakech, sendo uma cidade cosmopolita e virada para turismo para todas as nacionalidades, é natural que encontrem coisas ao preço do que se encontra aqui na Europa, mas normalmente a relação qualidade-preço e a relação entre o dirham e o euro acaba por ser benéfica para quem às vezes tem um budget mais reduzido. A questão da gastronomia,
porque para mim é absolutamente incrível e surpreendente como é que dois países tão próximos têm gastronomias tão dispares em termos do que é os temperos e portanto, os alimentos que utilizamos. Vale a pena, experimentem tudo, as tagines, a parte dos picantes, os chás, o pão, tudo o que possam experimentar, experimentem, porque é uma explosão de sabor na boca qualquer prato marroquino. Depois a questão da hospitalidade do seu povo, como podem ver aqui com o nosso amigo Achachi, são pessoas que se esforçam, não só por falar a nossa língua, como pessoas que se esforçam para bem receber. Estamos a falar de um país onde o turismo tem uma importância absolutamente gigantesca, portanto eles compreendem a importância do turismo e dos turistas e, como tal, além de serem um povo hospitaleiro já por si só, acabam por ser hospitaleiro também para os turistas. Depois a questão da mistura de riqueza de cores, cheiros e sabores. Estamos na era digital, estamos na era de Instagram, Twitter, Facebook, aquelas fotos de meter inveja, de fazer tweets a toda a hora, de fazer vídeos, de fazer fotos no Instagram, lives, ou seja para o cliente com mais idade, para o cliente com menos idade, para o cliente mais digital, para a era menos digital, é um destino que facilmente fazem fotos absolutamente incríveis, como podem ver, as do lado direito ou até aquelas que eu tirei com o telemóvel do primeiro slide. Depois a questão de possibilidade, visitar ou dormir no deserto, eu destaco isto sempre porque o mais aproximado que nós temos aqui é eventualmente na nossa cidade, quem tenha dormido na praia depois de uma noite de copos, ou que tenha passado uma noite com uma lareira a tocar viola, mas ali dormir no deserto é um cenário absolutamente incrível. O pôr do sol e o nascer do sol e até os passeios de dromedário, portanto no deserto, são uma experiência única e vale certamente, é daquelas coisas que todos devemos fazer quando visitamos Marrocos. Depois a questão da diversidade paisagística, ou seja, estamos a falar de um destino que tem portanto, montanhas no Atlas, onde inclusivamente neva, onde tem zonas de planície, onde tem zonas de palmeiral, tem zonas muito áridas, tem zonas mais ricas em água, portanto é uma zona cuja diversidade paisagística é absolutamente incrível. Depois o facto de ser, para mim, um dos países mais exóticos que eu conheço, apesar da proximidade, ou seja, porque as suas medinas e os riados nos quase que teletransportam para uma época medieval, uma época ancestral, em que somos quase que inundados por uma explosão de cheiros, de cores, de sabores, de uma cultura tão dispar da nossa. Depois o facto dos cenários de Hollywood, isto obviamente por curiosidade, ou para aquelas pessoas que são completamente apaixonadas por cinema, porque estamos a falar e o Ouarzazate é um caso clássico, portanto portanto a zona do Heit Ben Adoun e não só portanto o Atlas, onde é feito, onde foram portanto feitas algumas cenas de filmes da Múmia, portanto do Gladiador, do Asterix, e estou-me a lembrar só de meia dúzia de filmes, porque existem mais. Depois, a questão da arquitetura islâmica, eu falo aqui porque a arquitetura islâmica, nós, como sabem, em Portugal temos uma série de coisas de arquitetura islâmica no nosso país. E é muito engraçado depois transpormos para Marrocos e ver a origem dessa própria arquitetura islâmica e onde ela está mais presente. Ou seja, à semelhança do que nós temos mesquitas aqui, lá também existem naturalmente muito mais mesquitas, mas conseguem desta forma fazer aqui um paralelismo entre o que é, portanto, o nosso espólio arquitetónico e, portanto, as artes decorativas que nós temos e a influência que os marroquinos acabaram por ter no nosso espólio também. Finalmente, a questão da aventura nos souks. Isto para mim é um dos highlights e termino com isto porque eu sou um defensor acérrimo do contacto com a comunidade local, em qualquer destino para onde se vá. A aventura, portanto, o passeio nos souks é uma aventura, pelo contacto com a comunidade local, pelo regatear de todas as coisas que se podem comprar, comer ou beber. Isto porque num souk acabam por facilmente ouvir uma história, perceberem como é que é o tipo de hierarquias em termos familiares de Marrocos, ou seja, num souk acabam por aprender mais do que num livro ou do que em qualquer site. Ou seja, as pessoas em Marrocos são muito afáveis e facilmente metem conversa connosco, explicam como as coisas são, e um souk é, para mim, uma passagem obrigatória. Não deixem de visitar, de fazer compras ajudar não só a comunidade local, mas trazer coisas que não existem cá, obviamente sempre regateando, porque já sabem que o marroquino, por norma, à semelhança do que alguns de nós somos, são pessoas
de negócio, ou seja, as pessoas com feitio de negócio muito, muito duro, mas é daqueles locais que têm de passar sempre. Eu da minha parte é tudo. Quero agradecer-vos aqui o tempo. Eu não sei se me excedi muito ou não. Eu acabo por às vezes perder um bocado a noção do tempo falando das coisas. Peço desculpa. Quero só deixar uma última... Quer dizer, não vou deixar uma última mensagem porque vi que foram entrando aí umas questões, Paulo. Não sei se algumas eu posso... Sim, temos aqui algumas questões. De qualquer maneira, queria só mencionar aqui que a apresentação foi fantástica, como sempre e como já nos habituaste. Nas questões, eu não sei se a Dina foi apontando, eu vi algumas a entrar. Apontaste alguma coisa, Dina? Não, eu tenho visto que têm respondido às questões todas, tanto a Sónia como o Ronaldo. Sim, sei que algumas têm foram... respondido praticamente todas. Não sei, eu não tenho estado com o Eu acho bate-papo que aberto, grande parte mas creio que aqui... todas foram respondidas. Pronto, também qualquer coisa, eu deixo o meu e-mail, dario.brilha@solferias.com. Podem passar o e-mail agora mesmo, que eu respondo entretanto, com alguma dúvida, alguma coisa que eu não tenha falado, ou algum valor que eu não tenha mencionado, ou algum tempo. Havia aqui a questão, eu vi alguns aqui entrar a questão do teste para crianças... Já foi respondido, Paulo. A partir dos 11 anos. Já. Até os 11 anos não é necessário, a partir dos 12 anos é que é necessário o teste. O Chachi também respondeu. Sim, levem em consideração que a questão dos testes, muitas vezes, e não estou a falar apenas de Marrocos, mas muitas vezes as regras dos testes mudam de país para país, em termos de idades, ou seja, a regra que existe em Portugal, por exemplo, dos 11 anos ou 12 anos, pode não ser a mesma regra para outros países. E isso convém que as pessoas se informem connosco. A Sónia também passou alguns links das excursões. Depois não sei, o tempo de discussão, saída até fez, eu creio que anda na hora das 4 horas para lá e cá. 4 horas para lá, 4 horas para cá. Normalmente o que eles fazem é saem por volta das 3h30. Normalmente o encontro à porta do hotel é 3h30, 4 da manhã, fazem 4 horas de forma a ver o nascer neste caso não é o nascer do dia, porque o sol já nasceu há muito tempo, mas poderem entrar na Medina quando ela ainda está menos vibrante, porque acaba por ser muito engraçado que a Medina de Fez, como eu falei anteriormente, é das Medinas mais confusas que eu conheço. São logo encaminhados para a zona dos Curtumes, fazem um pequeno passeio pela Medina, fazem algumas compras, almoçam e depois, naturalmente, depois do almoço e depois portanto, a seguir ao almoço, à meia da tarde regressam, por forma a que cheguem, como eu disse, ao hotel, de maneira a que tenham tempo para tomar um banho, ou mesmo não queiram tomar um banho, mas pelo menos irem aos restaurantes que ainda estão abertos para fazer o jantar. Verdade, sim. E pronto, eu creio que é tudo. Mais uma vez, obrigado a todos por terem estado presentes. Não sei se o Achachi quer dizer uma última palavra. Sim, um pequeno esclarecimento. Turismo Marrocos aqui em Lisboa, fizemos um pedido oficial diante ao CEF para esclarecer esta questão do teste no regresso. Então, temos uma resposta oficial. Os testes são exigidos na chegada ao aeroporto. Mas, além disso, as companhias aéreas são livres de pedir estes testes na partida do país. Por exemplo, de Marrocos. Depende das companhias aéreas. Royal Air Maroc normalmente não está a exigir isso, mas a Ryanair de Marrakech foi, quando estava a voar de Porto a Marrakech, a exigir este teste do Marrocos, a partir deste Marrocos. Mas para evitar qualquer dificuldade, o viajante tem de fazer este teste de qualquer maneira e também para a sua própria segurança e sua própria saúde. Muito obrigado. E última palavra, não sei se vamos fechar o webinar ou... Sim, ainda tenho aqui uma questão. Ainda continua apenas a ser necessário o cartão de cidadão para a entrada de Marrocos, apenas a ser necessário. Ou seja, os cidadãos portugueses podem entrar apenas com o cartão de cidadão.
Não. Não. Passaporte obrigatório. Passaporte é exigido. Cartão de cidadão, isso não existe, é a questão do passaporte. Sempre. Sim, salvo, porque temos uma facilitação, quando se trata de um grupo de mais de 8 pessoas, a agência de viagens, o operador turístico pode ficar com uma listagem das pessoas assinadas, carimbadas, onde fica as pessoas, os viajantes que só têm o cartão do cidadão e podem viajar com este papel oficial enviados antes à polícia marroquina das fronteiras e podem entrar em Marrocos com este papel da agência de viagens ou do operador turístico, atestando que são grupos que estão a viajar com esta empresa ou agência de viagens. Isso é uma porta aberta para aqueles que não têm o tempo de arranjar um passaporte, mas hoje em dia o passaporte, podemos conseguir um passaporte em menos de 24 horas no aeroporto mesmo. Mas temos de gastar um pequeno de dinheiro para ficar com o passaporte num prazo umas horas. Já eu fiz isso, sou português e consegui. Sou luso-marroquino agora, então estou a defender os dois lados e consegui fazer meu passaporte em menos de 4 horas no aeroporto de Lisboa. Obrigado. Sim, senhor. Bom, não havendo mais questões, e também para não vos tirar mais tempo, não sei se Dário tens mais alguma coisa, o João, o Dina, não... Não, eu só me quero despedir de toda a gente, já que fiquem todos bem dentro do possível, e agradecer ao amigo... Oi, caí. Agradecer ao amigo Achachi a ajuda que tem dado sempre connosco e a colaboração que vem dando ao longo dos anos, porque sem a ajuda deste tipo de parceiros é impossível promover ou vender os destinos, independentemente da riqueza ou da importância que eles tenham. Portanto, deixar aqui também uma palavra de agradecimento ao amigo Achachi por toda a ajuda e a colaboração e a disponibilidade que teve para fazer um webinar com o seu português perfeitamente perceptível. Muito obrigado. Eu estou a agradecer à equipa Solferias e também a todos os participantes. Este webinar foi fantástico. Não há nenhuma palavra para qualificar este webinar. É um sucesso total e parabéns a todos nossos, ambos. E vou repetir, porque temos de repetir sempre estas mantras que hoje em dia tornarão-se obrigatórios. Estas mantras temos de erguer-se, de ficar de pé, enfrentar a situação, aguentar, agir, antes reagir, mas agir também, combinar todos os esforços privados, públicos. Então, são as mantras a guardar nas nossas mentes para animar-nos e não, porque neste confinamento temos de, não sei, de ter mais força e reforçar nossa mente com estas mantras em termos da Índia. Muito obrigado. Então, vou dar a palavra final à equipa Solferias. Muito obrigado a todos. Obrigado mais uma vez também, Achachi. Obrigado pela tua sempre boa disposição e sempre colaboração. Obrigado também a todos vocês que estiveram connosco neste webinar. Estamos o mais próximo possível de vocês com estes webinars e sempre à distância de um telefonema, do e-mail, do que quer que seja. Portanto, contem connosco, continuamos a contar muito convosco. Muita força agora e, acima de tudo, saúde e perseverança, resiliência e até breve. Obrigado a todos, beijinhos e abraços. Até à próxima. Tchau. Obrigada. Deus.